Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Começa o programa agradecendo a toda a comunidade que com muito carinho, com muito respeito, recebe o nosso sinal. Bem, gente, durante esta semana é nosso convidado, o engenheiro Pedro Sá. Ele vai falar para a gente sobre política, nós vamos falar sobre, ele preside o PTB de Cubatão e a gente vai falar sobre o atual cenário político aqui do nosso município. Queria agradecer o Pedro por ter atendido o nosso chamado, para nós é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, Pedro. Oi Marcelo, oi você que está acompanhando aí o programa, a TV Polo, sempre levando o seu recado. Para mim é uma alegria enorme, fiquei muito feliz com esse convite e com a oportunidade de estar falando com você, que é morador, que é cidadão cubatense, que prestigia a nossa televisão, que é super importante levar esse recado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, Marcelo. É isso aí, gente. O Pedro participou das últimas eleições municipais, né, Pedro? Já pelo PTB? Já pelo PTB, fui candidato, saímos de 0,8 no que estava na primeira pesquisa, chegamos a 10% dos votos, com uma proposta diferenciada, né, Marcelo? Com uma proposta de discutir os problemas, mas sempre apresentando uma alternativa de solução. Isso que o PTB tentou colocar naquela eleição e continua se propondo a fazer durante esse processo político. Já que você falou em continuidade, deixa eu abordar um tema aqui que eu estou achando que está acontecendo uma coisa muito interessante no Brasil. Acontece no Brasil, né? Nós temos uma polarização, e já isso vem continuando, com essa questão desses partidos PSDB, PT. Esses dois partidos vêm comandando a política, principalmente aqui no Brasil, no Sudeste. O PSDB no Estado há muito tempo e o PT aqui no nosso município. Na última eleição, você entendia que era um candidato de terceira via, não? Sem dúvida, foi essa a nossa proposta, ser um candidato de terceira via, como continua sendo. A gente está partindo agora numa pré-candidatura com essa proposta. A gente entende que tem que haver mudança, que o bipartidarismo, a gente está voltando ao que era antes. PMDB e PDS, situação e oposição. E um monte de gente orbitando, mas sem condição de dar o seu recado. Então o que a gente está querendo é ser uma alternativa, porque a gente entende que todos têm um lado bom e tem uma parte que é ruim. E a gente quer aglutinar o que é bom dos diversos partidos, e principalmente o que tiver de bom do PT e do PSDB, mas construir uma proposta alternativa, que pense sempre no crescimento e no progresso, que olhe para frente e não fique chafurdando na sujeira do passado, que é o que a gente tem visto. Certo. Essa questão desses dois partidos que vêm polarizando as eleições aqui no nosso partido, você acredita que esse modelo cria algum prejuízo? Porque a minha percepção é o seguinte: as últimas eleições presidenciais foram péssimas, né? Foram de um nível assim horrível para nós aqui, porque é um sempre demonizando o outro, né? E isso acaba abaixando muito o nível do debate político na nossa cidade. Quer dizer, essa é a minha opinião, então vou saber a opinião do Pedro também a respeito desse assunto. Que tipo de prejuízo esse tipo de polarização traz para uma eleição? Nos lugares que tem segundo turno, você ainda tem a possibilidade de construções alternativas que caminham até tentar se viabilizar, mas essa questão do PT e do PSDB como dois grandes ímãs que querem atrair todos os partidos para formar um único bloco, isso daí eu acho que tem sido muito prejudicial para a sociedade. Tem impedido a sociedade de participar efetivamente da discussão, porque ela fica restrita a duas únicas lunetas. Uma que mete o pau na outra, que quer desconstruir o projeto do outro, e aí acaba ofuscando quem tem propostas alternativas. O Brasil precisa de uma proposta alternativa, de uma alternativa que se propõe a fazer tudo diferente. A verdade é que a gente não deu certo. A gente está sempre quase crescendo, a gente é sempre um país do futuro e a gente continua sendo o país do futuro. Por quê? Porque quem se efetivou no poder não teve a capacidade de produzir uma sociedade que tenha condições de enfrentar de verdade os desafios do mundo de hoje. E o mundo de hoje globalizado precisa que a educação seja realmente prioridade e forme gente. E aí eu vou até abrir um parênteses, Marcelo, na questão, por exemplo, do emprego aqui em Cubatão, essa história de uma lei para amarrar o emprego para a pessoa de Cubatão.
Com isso você fecha a porta de todos os outros mercados para o cubatense. Em vez de você preparar o cubatense para disputar em condições melhores as vagas que tem na nossa cidade, você fica dizendo para ele assim, olha, você não tem condição de disputar, então eu vou criar reserva de mercado. Isso está totalmente errado, não ajuda o trabalhador da cidade e é isso que gerou essa polarização. Pedro, esse assunto é um assunto bem interessante que diz o seguinte, é a responsabilidade política. A gente conversando com alguns políticos, eles percebem o seguinte, olha, foram criar uma lei na nossa cidade aqui para dar emprego só para o cubatense e esquece que isso poderia fechar as portas lá fora, isso é um aspecto. Mas muita gente sabia da inconstitucionalidade daquela lei, mas para aparecer na foto ou para fazer, ou para não carregar, né, o posicionamento contrário a uma coisa ilegal, acabou votando. Eu acho que a prefeitura fez isso, acho que alguns vereadores fizeram isso, e eu acho que Marcelo, isso é ruim, é prejudicial. É um desrespeito à inteligência das pessoas e é um desrespeito à lei. O vereador que faz uma lei que é inconstitucional devia ser preso, devia ter seu mandato cassado. Porque se ele está pregando que a legislação maior não tem valor, ele não pode ser vereador, ele não sabe o que é ser vereador. Um prefeito que assina uma lei sabidamente inconstitucional também devia ser cassado, porque ele está ali para fazer cumprir a lei e não para desafiar as leis. E mais que isso, a Cosipa, a Vale, a Carbocloro não tem 70% dos seus funcionários moradores em Cubatão. Você vai punir essas empresas? Você vai fechar essas empresas? Também. Não vai porque é ilegal. Então, se você tentar alguma coisa, ele diz da ilegalidade, da inconstitucionalidade da lei e acabou. Então, para quem é essa lei? É só para o que você falou, para aparecer na foto e enganar o trabalhador. Tanto é que não deu nenhum resultado efetivo, como não poderia dar mesmo, e porque não é assim que se faz para garantir emprego para o trabalhador da nossa cidade. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai perguntar para você como é que você entende que isso pode acontecer aqui no nosso município. Agora, para a gente terminar o bloco, você estava falando o seguinte, que sempre tem essa polarização, e como é que alguém que se predispõe a ser um candidato de terceira via vai fazer para captar, né, para buscar gente, para agregar gente, para fortalecer o nome da terceira via? O trabalho que a gente está fazendo, Marcelo, é de conversar com as pessoas que já nos apoiaram e com novos apoiadores, ir aos bairros, procurar os presidentes de sociedade de melhoramentos, procurar os empresários da nossa cidade, ir à Ciesp, ir a todas as entidades que têm representatividade, que têm interferência, que são formadoras de opinião. Então a gente está procurando dar esse recado. E mais do que isso, motivar as pessoas que entenderam a mensagem que a gente deixou na eleição passada, para que elas também sejam multiplicadores dessa mensagem. Eu acho que essa é a grande função que a gente tem nesse momento. Primeiro, por conta de recursos. Os recursos para a campanha eleitoral vão ficar cada dia mais difíceis. E segundo, porque não adianta a gente impor a nossa vontade. O que a gente quer é que as pessoas entendam a mensagem e aí o projeto tem chance de dar certo. Tá bom. Gente, estou conversando com o Pedro Sá, eu vou para um rápido intervalo e volto já já, não sai daí não. Vai fazer instalações elétricas? A solução está aqui na Sesla. Temos tudo o que você precisa, as melhores marcas com os menores preços. Por isso você encontra qualidade, confiança e garantia de entrega. Sesla Materiais Elétricos, Rua Manuel Jorge, 175, no centro de Cubatão. A SIC, Associação Comercial e Industrial de Cubatão, está completando 40 anos de existência. A instituição busca a integração, a qualificação profissional e a atualização comercial. Com este tripé de sustentação, a SIC tem buscado grandes soluções para o desenvolvimento econômico de seus associados. Hoje, sua sede própria dispõe de diversos espaços dotados de toda a infraestrutura. Todos esses ambientes podem ser locados. É neste espaço que todo associado encontra apoio para assuntos jurídicos, cursos de empreendedorismo com o Sebrae, além de convênios e parcerias com associados. A SIC, o legítimo representante do comércio cubatense. Bem, gente, você que está acompanhando o Papo no Polo, nós estamos recebendo aqui o Pedro Sá, presidente do PTB. Deixa eu dar um recado já também aí para os pré-candidatos, aí para os prefeituráveis aí do próximo pleito. A gente está aberto aqui para receber, para ouvir as ideias de todo mundo, tá ok? Então, em breve a gente vai entrar em contato com todo mundo para trazerem vocês aqui para ouvir um pouco do pensamento, daquilo que vocês estão pensando no nosso município. Por falar nisso, vou pedir para o Pedro traçar rapidamente um raio-x do nosso município. Período que você tentou ser prefeito,
existia um cenário no nosso município. Hoje em dia, existe provavelmente um outro cenário e eu não sei o que você está enxergando lá na frente. A gente está passando por algumas mudanças no nosso país, que eu acredito que essa crise que a gente está tendo institucional sobre corrupção pode mudar alguma coisa lá na frente. Então, como é que você está vendo esse momento? Você está confiante? Você acha que apesar de toda essa confusão aí vai dar certo? Vale a pena acreditar ainda? Tem jeito? Eu sou um cara absolutamente crédulo. Eu acredito que tem jeito e que o bem sempre vence no final e que se o bem não está vencendo é porque não chegamos ao final ainda. E eu queria até fazer um parênteses. Você falou que vai chamar os candidatos, os pré-candidatos. Você vai ter que ter bastante programa, porque o que não falta atualmente na nossa cidade é pré-candidato a prefeito. Agora, eu realmente acredito que se a gente não conseguir enxergar essa necessidade de mudança, porque a população tem se mobilizado fora de época, digamos assim. Os dois grandes movimentos de mobilização que o povo foi para a rua foram fora do período eleitoral. E até o período eleitoral aconteceu um esvaziamento desse movimento, dessa indignação com o que estava acontecendo de ruim. Me preocupa isso de novo. A gente está vivendo o auge do processo do Petrolão fora do período eleitoral. Então, me preocupa que depois que as pessoas já estiverem julgadas, condenadas e presas, se esqueçam como se esqueceram do Marcos Valério. Então, isso daí não gere as aspirações que a gente tem, que são as verdadeiras aspirações de mudança. Que a gente consiga eleger gente que tem compromisso de fazer diferente, de não repetir os mesmos erros. Essa política do conchavo, da troca de espaço dentro da administração, ela não funciona. Eu acredito, por exemplo, que na nossa cidade, assim como tem no governo federal e no estadual, a questão das emendas de orçamento, por exemplo, é um jeito da gente conquistar o trabalho dos vereadores de forma a eles levarem benefícios às suas comunidades, deles levarem benefícios à cidade, sem com isso ficar trocando cargo no governo. Eu acho que a gente tem que fazer... Você acha que isso é uma das piores coisas? Você é funcionário público, você acha que isso é uma das piores coisas que acontecem nesse atual modelo político paralelo, vamos dizer assim? Eu acho não, eu tenho certeza, Marcelo. Eu estou cansado de ver gente que não tem a menor condição de exercer a chefia ou até não conhece nada do setor. Ela vira chefe de coisa que ela não faz a menor ideia do que acontece. Então, o cara que carrega o piano, ele olha e fala assim, bom, me ajuda aqui. O cara fala assim, eu não sei nem onde põe a mão, não estou aqui para isso, um vereador é que me colocou. Então, isso prejudica totalmente o serviço público. Isso desestimula o trabalhador, a pessoa que tem o espírito de servidor público, de fazer a sua tarefa. Então, essa barganha, principalmente quando os próprios vereadores não enxergam a necessidade de indicar gente com competência, gente que vai agregar ao setor, que vai somar, que vai ajudar quem está lá a aprender um pouco mais, isso prejudica demais. E esse tem sido um dos grandes cânceres históricos, não só da nossa cidade, mas da política do Brasil inteiro, né? Já que você falou em Câmara, nós na próxima gestão, 15 vereadores, hoje nós temos 11, teremos 15 vereadores. Você ainda não esteve no Executivo, mas você acha que vai ser mais fácil trabalhar com 15 ou com 11 é mais fácil, se indifere, até por conta, por exemplo, com 15 a conta fica mais cara se esse modelo prevalecer? A conta não muda. O custo da Câmara é um percentual do que a Prefeitura arrecada. Não, perdão, estou dizendo o seguinte, na hora de você fazer uma barganha, é difícil... olha só o que eu estou dizendo aqui. Olha só como isso já está enraizado. Né? Na hora de você articular com a Câmara Municipal, essa questão de você, muitas vezes, chamar para uma negociação a Câmara, isso com 15 é melhor, com 11 é melhor, como é que você enxerga isso? Porque nós vamos ter, na realidade, um novo modelo daqui para frente, né? Com 15 vereadores. A gente precisa de um novo modelo e precisa de um novo modelo administrativo. Eu quero que todos os vereadores, os 15, tenham a oportunidade de se manifestar, de defender seus interesses, independente do partido que fazem parte. Porque depois que a gente se elege, tanto prefeito quanto vereador, tem que tirar o uniforme do partido e enxergar que você é um representante de toda a cidade. Ainda que uma parte da cidade tenha te elegido, um segmento da comunidade que seja o seu principal foco eleitoral, todos nós temos que zelar para a cidade funcionar bem. Então, eu acho que essa questão da barganha, tanto faz ser 11, 15, 19, primeiro porque o custo não muda, o custo é um percentual do quanto arrecada. Então,
O que fica é mais barato o custo por vereador. Se você pegar o que custa hoje a Câmara, dividir por 11, você vai ver que os vereadores nossos são dos mais caros do Brasil, porque o custo Câmara dividido por 11 vereadores é muito caro. Então, eu vejo Câmara custo, o percentual que ela representa na despesa da Prefeitura. Porém, se funcionar bem, com todos tendo a possibilidade de ajudar a construir uma cidade melhor, a gente não tem nenhum problema de conversar com 15, com 19 e mais que isso. É o que eu digo para as pessoas que têm andado comigo na construção partidária. Já são meus vereadores, já são pessoas que estão me trazendo demandas da sociedade, das comunidades, para a gente discutir junto e apresentar alternativas de solução. Então, eu acho que a Câmara não se restringe àqueles 19. Ela é... 15. Ou até exatamente, aqueles que 19 porque era o que estava na lei orgânica antigamente. Isso. E que é o que eu acho que devia ser 19, porque diminuía o tempo de ficar gastando tempo lá na Câmara e eles iam ter que ter mais objetividade, inclusive, nos seus projetos. Mas eu acho que 15 vai ser muito bom para a cidade, vai ter mais representantes, não vai onerar o custo prefeitura e se eu tiver oportunidade, se a população entender que chegou a minha vez de contribuir para comandar a cidade, pode ter certeza que todos terão espaço no gabinete. Eu não vou ficar separando, você está do meu lado e você está do outro lado. Pedro, só para a gente, você falou uma coisa importante agora, eventualmente, nesse processo todo, o que eu vi uma vez do Dr. José Oswaldo Passarelli é o seguinte, que as pessoas me falam o seguinte, Cubatão tem muito dinheiro, a cidade tem muito dinheiro, e ele falou assim, mas não adianta, tem muita verba carimbada, que é daqui, dali. Dinheiro para desenvolvimento mesmo, quase não tem, é 2, 3% do orçamento, e que andou caindo. Como é que você enxerga essa cidade lá na frente, com esse orçamento hoje mais participativo, né, que a comunidade participa mais, e como é que você acha que pode mudar toda essa situação? Primeiro que dinheiro, tanto o governo federal quanto o governo estadual tem uma centena de programas em todas as áreas para oferecer dinheiro. Como eles ficam com muito dinheiro da arrecadação, eu defendo que o município devia ter uma participação maior no bolo dos impostos arrecadados. Como eles ficam com muito dinheiro, eles têm condição de criar diversos programas e o município pode utilizar esses programas. A segunda coisa é gastar melhor o dinheiro que tem na cidade. A capacidade de investimento é baixa, por exemplo, porque a gente aluga computador. A gente paga em torno de R$600 por mês de aluguel de computador. Ainda existe ainda o netbook nas escolas ainda? O netbook, então, esse netbook, como nunca foi utilizado como elemento de aprendizagem, já nem existe mais. Mas todos os computadores que a prefeitura, que os trabalhadores da prefeitura utilizam, são alugados. Se você pensar que cada computador está custando R$600, em 3 meses você estaria com aquele computador pago, todo o resto que você está pagando de aluguel é dinheiro jogado fora que podia estar sendo investido em melhoria da cidade. Então, eu defendo o seguinte, se você gastar bem o dinheiro, e aí o pessoal fala, mas a folha de pagamento é muito alta, é outra grande mentira. E a folha de pagamento é muito alta? A folha de pagamento é injusta. Primeiro que é um livro que ninguém consegue enxergar as páginas, eles arrancam as folhas e a gente não sabe o que está acontecendo. Segundo, que trata-se o servidor com um descaso absoluto. Primeiro agora, nós estamos em período de dissídio, 1º de maio, não foi nem chamado para conversar a questão de se vai ser dado alguma coisa ou não. Peraí, Pedro, eu vou te pedir licença um pouquinho só, vou terminar esse bloco. Daqui a pouco você vai falando sobre servidores. Eles acompanham a gente aqui, nós vamos falar sobre esse assunto. Então não sai daí não, eu volto já com o Pedro Sá. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Cabling Tecnologia. Instalação, manutenção e configuração de servidor. Manutenção de computadores e notebooks. Instalação, configuração e acesso remoto. Projetos e soluções. Atualização de sistema e remoção de vírus. Cópia de segurança de arquivo, backup. Câmera de segurança e rede sem fio. Venda de peças e acessórios. Cabling Tecnologia. A solução automatizada está aqui. Assista a TV Polo, canal 11 da NET, a TV da cidadania.
Bem, gente, você já sabe, nós estamos recebendo essa semana aqui o Pedro Sá, ele que é presidente do PTB, e nós estamos falando sobre essa conjuntura política aqui da cidade. Já falou que ele é o prefeiturável, aí, candidato, aí, pré-candidato do partido, é o presidente do partido, provavelmente vai ser... Já fez convenção do partido, Pedro? Não, o PTB não está fazendo convenções ainda, a gente está em conversa com o deputado estadual Campos Machado, que é o grande líder do nosso partido no estado de São Paulo e uma força muito grande dentro da União. E a gente está conversando para poder consolidar as nossas posições. Hoje o que a gente está é defendendo um projeto para a nossa cidade e trabalhando para que isso se viabilize. Tá, a gente terminou outro bloco falando um pouquinho sobre funcionalismo. Você estava criticando aí que hoje em dia o funcionário está desvalorizado. Essa questão do plano vale, do abono, uma bagunça danada. Você é funcionário público também, o que você percebe? Eu acho que o funcionário público, eu já fui funcionário municipal, mas eu acho que já tem mais ou menos uns 10 anos que o funcionário não tem aumento, né? Ou não, eu estou errado? Não, aumento é verdade, aumento tem muito mais que isso que não tem aumento. Tem brigado para ter o reajuste inflacionário, a recomposição da inflação do período. Esse ano nem isso foi conversado ainda, não tem nada apresentado para o funcionalismo. É como se deixasse ir passando para ver se o pessoal esquece. Só que não dá para esquecer. Quando a inflação oficial está em 7% e na prática a gente sabe que é muito mais do que isso, não dá para passar desapercebido. Então o funcionalismo fica tentando se mobilizar e fica a administração fechando os olhos e não abre o livro caixa. O que eu digo... Precisava ter mais transparência, quanto está gastando com funcionalismo, por que não está dando os aumentos necessários. O Plan Vale, que era no discurso antigamente, o abono de R$300 era absurdo, o funcionário tinha que receber no mínimo R$1.000. Aí quando eu viro o governo, eu transformo o abono num cartão que já tem um desconto para a empresa que está administrando o cartão. Então já tirou uma parte do dinheiro que era do funcionário para dar para uma empresa, uma terceirização ou um intermediário no repasse do recurso, errado. Aí acaba o contrato, se você tinha uma licitação em andamento com programação orçamentária para custear essa licitação, você tem R$500 por funcionário para colocar. Então você devia fazer o repasse desses R$500 diretamente ao funcionário. Ao invés disso, a administração aplica a taxa de agiota. Vou dar só 435, você tinha 475, mas quem vendia para o agiota vendia por 435, então é isso que eu vou pagar para vocês. Está tudo errado. Então esse desrespeito com o funcionalismo desmotivou o funcionalismo. Muita gente acha, mas o funcionário é vagabundo. Tem muito funcionário trabalhador e muito funcionário com vontade de trabalhar, impedido de trabalhar pelas terceirizações, pela forma como a administração conduz mal o projeto funcionarismo. Eu vou te dizer uma percepção minha, uma opinião minha que eu tenho. É o seguinte, muitas vezes o funcionário ele fica largado. Por quê? O governo parece que não confia em alguns funcionários de carreira em razão da relação que ele tem com outros governos passados. E aí ele fica trocando, ele monta um governo paralelo, monta lá, que nem agora, criaram 120 cargos nessa administração, foi mais de 100 cargos lá, e parece que são essas 100 pessoas que comandam a prefeitura e os funcionários de carreira ficam marginalizados, vamos dizer assim. Essa é a impressão que eu tenho, viu, gente? Não sei se você percebe isso. Não, isso já ouvi reclamação nesse sentido, e por isso que eu estou aqui externando a minha opinião. Isso é uma realidade, Marcelo. A gente tinha um projeto habitacional pronto que viabilizava a urbanização da Vila dos Pescadores e que viabilizava a urbanização da Vila Esperança. Contratos assinados, R$135 milhões de recurso a fundo perdido que o governo federal, através do Ministério das Cidades, ia repassar para o nosso município. Não saiu do papel em 7 anos de governo. Nem os dois? O outro foi cancelado, começou de novo, contrataram agora um projeto, deram o projeto que existia para o cara que foi contratado, ele deu uma remexida lá, entregou de novo o projeto, basicamente a mesma coisa, só que com uma nova carinha, um novo carimbo do lado. Então, ao não se prestigiar o conhecimento, você começa do zero. Então, tudo que já tinha evoluído e que estava pronto, você joga no lixo e começa de novo. É o que eu falei, isso desestimula o profissional, porque ele continua com aquilo tudo lá pronto para entregar, mas ninguém quer nem receber. Não é que você está escondendo, é que ninguém quer receber. Você vai lá e fala, não, mas podemos começar daqui da frente. Não, eu quero começar do zero. E isso acaba com a possibilidade de progresso de uma cidade. Certo. Então isso é muito ruim e é isso que está desestimulando o funcionalismo. Você falou em progresso, deixa eu aproveitar aqui, falando em progresso, deixa eu falar em um regresso, né?
que é o famoso viaduto do Jardim Casqueiro ali. E agora foi aquele jogo de empurra que eu falei, né? O governo municipal falou, olha, essa obra é do governo do estado, não temos nada a ver com isso, né? E está cobrando e precisa fazer, porque olha só como é que está. Você tem noção como é que vai se resolver aquilo? Vai acabar aquele lá ou vai ficar mais aquele elefante branco plantado no meio da estrada? É uma necessidade a construção daquele viaduto. Hoje a gente tem inclusive um deputado estadual que tem escritório na cidade, acho que ele já tem que pegar, tomar a rédea disso daí, já que ele veio, montou um escritório aqui na cidade, ele tem que entrar nessa luta de primeira hora. Além dele, a gente tem o Caio França, eleito pela nossa região, que pode participar. Agora, eu acho que o governo está aproveitando para jogar nas costas do governo do estado, mas devia agradecer, porque se tivesse concluído aquele viaduto, que é uma necessidade absoluta, mudou um monte de gente das cotas para o conjunto Rubens Lara, para o Bolsão 7, para o Bolsão 9, todo esse pessoal circula por aquele viaduto e o viaduto 31 de março não tem mais condição de dar vazão para esse fluxo de tráfego e já se tentou algumas alternativas. Você acredita então que mudar, a prefeitura tem que agradecer porque se tivesse pronta a infraestrutura local... A prefeitura assumiu um compromisso de que, estando pronto o viaduto, ela teria melhorado as condições da rua Júlio Cunha, que é a rua lateral ali do Peralta, e da própria Gigino Trombino, que vão ser os acessos para esse viaduto. Todo mundo que sai do Casqueiro e quiser vir para Cubatão vai ter que passar por essas duas ruas. E ali não é um tapa-buraco, Marcelo, é refazer a rua, tirar o solo, fazer troca de solo, botar uma nova base, porque o volume de tráfego vai ser muito maior. Então tem que fazer uma nova condição de fluxo, que tem que ser feita antes de inaugurar o viaduto. Então a prefeitura, em vez de ficar só reclamando do governo do estado, pode aproveitar para ir fazendo a sua parte e dizer assim, a minha parte está pronta, agora eu posso brigar com os outros. Então, bom, Pedro, queria dizer que estamos quase terminando o programa, que a placa acabou. Dizer a você sucesso aí, como é que você está pretendendo, em poucas palavras aí, trilhar nesse caminho aí rumo à prefeitura? Primeiro eu quero voltar muitas vezes ao programa aqui da TV Polo, Chico me convide, Marcelo, mas acima de tudo eu acho que tem que haver uma união de oposições, independente de siglas, mas despido de vaidade, a gente tem que formar um grupo, por quê? Como essa indignação da população, ela tende a esvaziar com o tempo, a gente não pode sujeitar a jogar mais 4 anos no lixo. E a gente já viu que esse projeto político para a nossa cidade não é adequado. Então eu estou fazendo um esforço de construção, junto com outros, tem outros pré-candidatos que também entendem dessa maneira, e eu tenho convicção de que a gente vai conseguir formatar um grupo político forte e fazer parte desse grupo político, de forma a garantir para a nossa população um futuro realmente melhor, que era meu slogan e que continua sendo. A gente precisa de um futuro melhor já e vamos trabalhar para isso. É isso aí, gente. Eu espero que você tenha gostado. Eu já falei, olha, os partidos que estão constituídos, institucionalmente constituídos, e tem ali já uma discussão nessa base, quiser vir aqui trazer as suas ideias, pode trazer, desde que estejam representados pelos partidos, serão muito bem-vindos aqui no nosso programa. Até a próxima edição, a gente fica por aqui e tchau, tchau!